together, let's go. This is all alone, but you know we always here for you. Even though you thought it's okay, we gonna wait for you. Go on, get started, don't act like you don't want it. Let's get together, come on everybody, let's go. Some days I don't wanna go on, let's go. Some nights I don't wanna be strong, let's go. But when I can hear your voice, I can wake up, I can start it. Now we all one. We gonna get together now. So put your hands together, let's go, let's go, let's go. Everybody, let's go, let's go, let's go. Let's try to feel now. Let's start it now. So put your hands together, let's go, let's go, let's go. Everybody, let's go, let's go, let's go. Sometimes we feel alone, sometimes we feel afraid. But you and me together, we can do anything. That's alright. Smile and say it's alright. Let's get together. Come on, everybody, let's go. Some days I don't wanna go on, Let's go. some nights I don't wanna be strong. Let's go. But when I can hear your voice, I can wake up, I can start it. Now we are one.
Now we are one. We gotta get together now. So put your hands together. Let's go, let's go, let's go. Everybody, let's go, let's go, let's go. Let's just get love. Let's turn it around. So put your hands together. Let's go, let's go, let's go. Everybody, let's go, let's go, let's go, go, go. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Estamos iniciando agora o nosso workshop de 3 dias de Educação no Caráter. Meu nome é Jason Robert, para quem não me conhece, de Sergipe, tenho 22 anos. Eu vou estar sendo MC de vocês durante boa parte desse evento, então espero que vocês aproveitem bem ele. Bom, comentem aí de onde que vocês são, também, né, para eu conhecer um pouco vocês. Como a gente vai ter um evento um pouco dinâmico, né, um pouco com mais interação, eu gostaria que vocês realmente se engajassem, né, que pudessem realmente assistir com a câmera aberta, quem puder também. Quem puder, vá para algum lugar reservado, pega um caderno, caneta, e possa anotar assim, as coisas que vocês vão ver agora, né? Ó, pessoal do Paraná, rapaz, né? Itabaiana, no Sergipe, é minha irmã aqui, rapaz. Maceió, Ceará, São Paulo, muito bem, muito bem. Galera do Brasil todo aqui. Bom, pessoal, para dar continuidade, eu gostaria de explicar algumas coisas, né, acerca desse seminário de forma geral. Primeiro, como eu falei, o seminário vai ser em 3 dias, né? A gente sempre vai começar às 20 horas, né, às 8 horas da noite, e sempre ao mesmo horário, né? Ele terá divisão em equipes, né? Não sei se vocês viram quando vocês fizeram a inscrição de vocês, a gente tem a opção individual e a opção em equipes, né? Para você se inscrever. Na opção em equipes, ainda você já vem com as suas equipes prontas de cada, né? O seu pessoal conhecido, né? Quando vocês fizeram individualmente, a gente fez uma equipe para vocês vão ver mais na frente, né? Que é para a gente facilitar com que vocês possam conhecer novas pessoas, fazer amizade de outros estados, né? Então, essa equipe vai acompanhar vocês durante esses 3 dias, ou pode ser até para a vida toda, né? Quem que sabe, né? Então, aproveitem bastante. Eu gostaria de iniciar apresentando um pouco a OSP. Para quem não conhece a organização, a instituição, a gente vai mostrar um vídeo inicialmente para introduzir, né? Então, pode rodar aí, produção. O ICP Jovens e Estudantes para a Paz é uma organização sem fins lucrativos que promove a paz mundial através do protagonismo jovem e da difusão do estilo de vida viver pelo bem dos outros. Acreditamos que cada jovem pode e deve ser um agente de mudança para a sua comunidade, nação e, finalmente, no mundo. Norteado pelos valores de responsabilidade, integridade, serviço e empatia, o ASP possui como missão promover a paz mundial, empoderando os jovens a se tornarem cidadãos globais responsáveis por meio da educação do caráter e realizando os projetos de paz que apoiem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Entendemos que o verdadeiro empoderamento do jovem é quando usamos sua criatividade, paixão e energia para criar soluções e alternativas para melhorar a vida das pessoas e proteger o meio ambiente. A nossa visão é uma família global de jovens que constrói um mundo de paz através do amor verdadeiro. Se você também deseja fazer parte da solução, ao invés de apenas apontar culpados, junte-se a nós. Bom, pessoal, então essa é a anfitriã desse evento, desse workshop, né? A outra coisa que eu esqueci de avisar, né? Ao final a gente vai ter um certificado
de 3 dias de participação do evento, né? Então, peço que vocês possam participar os 3 dias para receber certificado e também pelo aprendizado, né? Aqui a gente vai ver qual é a raiz da OSP. A OSP, não sei se vocês conseguiram entender bem, né, durante esse vídeo, é a sigla para Youth and Students for Peace, né? Jovens Estudantes pela Paz. É uma organização internacional, né? Foi criada na Coreia do Sul, em 2017, e desde então ela tem desenvolvido projetos ao redor do mundo inteiro, né? E entre os projetos principais estão a educação do caráter, né? Mas por que a educação do caráter? Para vocês, o que vocês acham? Por que é importante estudar? Estudar não, né? Por que é importante desenvolver o nosso caráter? Podem digitar aí nos tic. Formar uma sociedade ideal. Boa. Quem mais chuta? Quem não arrisca, não petisca. Ter os decidimentos para lidar com os problemas. Boa. Para termos um mundo melhor. Sim. Boa. Boas respostas aqui. Quem mais? Ninguém mais? Ok. Então, pessoal, a gente tem, na nossa visão da OSP, que o caráter mudar a nós mesmos para influenciar o mundo. Boa também. Exatamente, vocês estão pegando no ponto. A gente tem que todos os problemas sociais que acontecem no mundo, de todos os maiores problemas sociais, todos eles iniciam no indivíduo, né? Então, o indivíduo é que briga com alguém, que quando ocorre guerra, né, entre nações, quem começa a briga? É o povo inteiro ou uma pessoa só? Muitas vezes é o presidente daquele país como o presidente do outro, né? Então, esses conflitos começam dentro do próprio indivíduo, né? Porque o caráter é importante a gente ter uma atenção para ele, exatamente por isso, né? Se a gente fala de um mundo de paz, como a OSP, ela sempre tenta buscar esse mundo de paz, a gente tem que ter um caminho, né? E qual é esse caminho? O caminho é o desenvolvimento do caráter, né? É onde está a raiz dos males, né? E a gente vai ver por que a raiz dos males está aí, né? Tem toda uma lógica dessas 12 aulas, né? Então, desse currículo, conteúdo, como eu falei, são 12 aulas. Elas são baseadas no que a gente chama de os 4 grandes reinos do coração. Então, como vocês podem ver nessa figurinha aí, são 4 corações um dentro do outro, ele é para exemplificar isso, né? Então, o coração pequenininho, ele é o amor filial, que é o amor que os filhos desenvolvem para com os pais. O segundo coraçãozinho é o amor fraternal, o amor entre irmãos. O terceiro coraçãozinho é o amor conjugal, o amor de esposo e esposa. E o quarto coraçãozinho é o amor paternal. Para cada um desses 4 corações, existe uma lição que a gente tem que tirar. Porque a gente diz que o ser humano tem esses 4 tipos de corações. Então, para cada um desses corações que a gente quer desenvolver, a gente precisa encontrar uma direção para ele, né? Por isso que vocês vão ver que em cada coraçãozinho desse vai ter uma lição, né? Cada coraçãozinho desse também tem 3 aulas, né? Por isso que no total são 12. Então, só para a gente introduzir o conteúdo, né? Esse conteúdo da educação no caráter não é algo novo, também não é algo que a gente criou, mas os nossos fundadores que descobriram, né? Então, a gente vai ver o quão importante é isso, né? Para exemplificar, desde que a educação no caráter ela vem sendo estabelecida em alguns países, né? A gente gosta muito de contar o exemplo da Tailândia, né? Na Tailândia existiam muitos casos de gravidez precoce, né, entre as jovens. Então, nesse país, o presidente daquela nação, ele vendo que a USP tinha esse projeto de educação no caráter, querendo reduzir essas taxas de gravidez precoce, ele chamou a USP para dar essas palestras, né? No fim, acontece que os índices de gravidez precoce acabaram reduzindo. Por que será isso, né? A gente vai explicar, na verdade, porque a gente fala justamente sobre isso na educação no caráter, né? Isso ajuda muito, realmente, os jovens. Então, a educação no caráter acabou sendo implementada como um currículo do próprio Ministério da Educação do país, né? Então, a gente vai ver um pouquinho, só para introduzir vocês acerca do conteúdo, né? Pode passar a produção. Então, para não demorar muito, né? A gente tem 4 aulas hoje, 4 aulinhas. A gente vai iniciar logo com a primeira aula, o que significa ser bom.
que vai dar essa aula sou eu mesmo, né? Diretor estadual, eu estou como diretor estadual da USP de Sergipe, né? Agora eu saio da posição de MC, agora você palestrante, tá? Mas não vou trocar de roupa, não. A produção pode descompartilhar? Vocês não conseguem ver ainda, né? Ainda não. Ok. Aí tá todo travado aqui. Vai dar certo. Hum. Só Vocês não estão tá em tela conseguindo? cheia, mas já apareceu. Apareceu? Só não tá em tela cheia. Galera, só um minutinho aqui. Coisas da modernidade. Tudo bem, né? Esse é essa mesa. Vocês também em tela cheia aí? Agora sim. Agora sim. Ok. Ok, bom. Essa primeira aula, ela se chama O que significa... O que Caiu aconteceu? parou de compartilhar aqui. Calma aí, galera. Ah, tá. É que fechou tudo aqui. Só um minutinho. Agora, de um discurso de ódio e também de incitação à violência. Você uma ótima noite, teve uma campanha aqui no jornal também. Vai abrir de novo, galera. Aí. Foi aí? Mas não. Foi. Não em tela cheia, né?
Aí resolve na hora. Ok, agora, né? Foi, agora tá ok. Tá ótimo. Beleza. Bom, pessoal, então a primeira aula, o que significa ser bom? Essa, como eu falei, é a primeira aula do amor filial, né? A gente vai começar sempre de baixo para cima. Então, a primeira aula do amor filial, ela fala justamente o que significa ser bom. Mas, primeiro a gente começa com um questionamento, né? O que é que todo ser humano ele busca? O que é que vocês acham? O que eu busco? Adão Smith também busca. Felicidade, exatamente. O homem, ele busca sempre a felicidade, né? Por isso que a gente sempre começa essa conferência com isso. Como é que o ser humano ele pode alcançar a felicidade? Quando o ser humano ele realiza seus desejos, ele se sente feliz, né? Ah, eu desejo ter uma casa, eu consegui realizar esse desejo, né? Então, ele sente muita felicidade com isso. De um modo geral, qualquer coisa que o ser humano ele faz, ele busca cumprir seus desejos, né? Isso buscando sempre a felicidade. Porém, contudo, quando os nossos desejos são maus, então nossa felicidade é apenas temporária. No final, realizar os maus desejos nos torna miseráveis e infelizes. Mas quando nossos desejos são bons, então nossa felicidade é duradoura. Então aqui a gente tem dois termos que a gente tem que se atentar. Aqui fala sobre desejos maus e desejos bons. Eu travei? Não. Voltou, né? Ok. Desejos bons e desejos maus, né? Só que, como é que a gente pode saber o que é bom e o que é mal? Se o ser humano ele consegue ser feliz quando ele satisfaz seus desejos bons, né? Que é a felicidade que dura, a felicidade duradoura, como é que alguém pode saber o que é bom e o que é mal, né? Tem que existir um caminho para seguir, né? E é disso que a gente vai tratar agora, né? Por isso que é a pergunta. Podemos encontrar uma definição que seja universal do que significa ser bom? Ou será que é impossível? Eu não sabia agora. Dinheiro, rapaz, olha. Tá bem, né? Porque essa é uma questão crucial, né? Se a gente quer ser feliz, a gente precisa seguir os bons desejos, né? Mas se a gente não souber o que é bom, como é que a gente vai seguir, né? É possível? Não sei, meio difícil? Podemos? Pois bem, essa conferência vai justamente provar que é possível encontrar uma definição universal do que significa ser bom. Se a gente observa nos livros, né? Muitos livros trazem o que significa uma boa sociedade, né? A ONU ela sempre fala o que seria um bom governo, né? Um governo que pode trabalhar em prol da sua população, né? Do seu povo. Então, existem, se a gente observa no dicionário, muitos conceitos do que significa ser bom. No dicionário, a gente pode encontrar 34, 50, 57 definições do que significa ser bom. Isso apenas na língua portuguesa, né? Então, a gente imagina como é que a gente pode alcançar esse objetivo, né? Como é que vai encontrar uma única definição do que é ser bom, né? Outra questão, quem é que vai ensinar a gente o que é ser bom? Quem é que vai decidir a definição universal da bondade? Quem será? Será que é o Martim? Será que é a Bruna? Será que é quem tiver mais dinheiro? Ou quem tiver mais poder? Alguém vai definir isso? Né? Então, quem é que vai nos ensinar a ser bom? Então, a USP, com base em um estudo, ela chegou em uma conclusão. Existe um livro chamado As Escrituras Mundiais. Esse livro é um compilado de todas as religiões do mundo, que ele mostra que 70%, 60% na verdade, de todas as religiões elas dizem a mesma coisa, né? Só que de maneiras diferentes, né? Porque a gente tentou trazer a questão das religiões, porque as pessoas elas sempre buscam a bondade, porque, aliás, as religiões elas sempre ensinam as pessoas a buscar a bondade, né? Esse é o principal propósito das religiões. Então, com certeza que as escrituras religiosas são os melhores professores do que significa ser bom, né? Então, nessa aula de hoje a gente vai
fazer um apanhado, observar todas as religiões, o que as religiões dizem sobre ser bom, né? Então, esse livro das Escrituras Mundiais, você pode encontrar na internet também, foi publicado em 1991. Então, com base em todo esse estudo, esse livro, a gente chegou à conclusão de que ser bom é viver pelo bem dos outros. Isso a gente vai explicar depois, né? Mas, basicamente, isso. Por quê? Vamos observar cada uma das religiões. Primeiramente, vocês conhecem essa religião aqui? Quem conhece? Aqui embaixo está o nome do livro, só, hein? A pegadinha. Esse daqui é o hinduísmo, né? No hinduísmo, ele diz o seguinte: o sacrifício realizado por aqueles que não desejam recompensa, esta é a natureza da bondade. Vão gravando cada uma dessas passagens, tá? Isso aqui é o que o hinduísmo fala. Sobre o judaísmo. Todos os homens são responsáveis um pelo outro. Esse aqui é outro. Esse aqui é o jainismo, tá? Esse aqui não é nazismo, não. Às vezes a pessoa confunde, mas parece, né? Ele diz o seguinte: renderizar ajuda uns aos outros. Essa é a função de todos os seres humanos. Ajudar uns aos outros, né? No budismo, a gente tem o seguinte: corte o amor próprio. Desenvolva o caminho da paz. Então, o que todas as religiões elas estão dizendo? Que o princípio de viver pelo bem dos outros é o que define alguém como bom, né? Então, a gente volta aqui. Sacrifício realizado por aqueles que não desejam recompensa, sacrifica seu próprio ser, essa é a natureza da bondade. Todos os homens são responsáveis um pelo outro, né? Renderizar ajuda uns aos outros, esta é a função de todos os seres humanos. No budismo, corte o amor próprio, desenvolva o caminho da paz. Seguindo, pessoas egoístas certamente não vão para os céus, mas homens nobres encontram a alegria na generosidade. Ok? Esse daqui, vocês vão me ajudar. Acho que é confucionismo, né? Acho que é isso. Ele diz o seguinte: para nutrir a mente, não há nada melhor do que tornar os desejos poucos, né? Então, eu torno meus desejos poucos para servir os outros, né? Na Bíblia, o cristianismo, o que diz? Que ninguém busca o seu próprio bem, mas o bem do próximo. Também Filipenses diz: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. E em Lucas 17, qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. No Alcorão, não espere ao dar qualquer aumento por si mesmo. Não espere ao dar qualquer aumento por si mesmo. Essa religião aqui é o sikhismo. Não sei se vocês sabem que existe, né? Eu também não sabia muito, né? Mas existe realmente, sikhismo, né? Aquele que serve e não procura recompensas, encontra união com o Senhor. No livro dos Mormons, quando você está a serviço de seus companheiros, você está apenas a serviço de seu Deus. Religião tradicional africana, o Kipsigis Falas, do Quênia, diz o seguinte: é preciso ter a coragem de encarar a vida como ela é, passar por tristezas e sempre se sacrificar em benefício dos outros. Ou seja, o lema eu já dei spoiler, né? Mas o princípio de viver pelo bem dos outros, ele está, em outras palavras, colocado em todas essas religiões, né? Então, sacrificar sem recompensa, ser responsável um pelo outro, ajudar os outros, ter alegria em ser generoso, na generosidade, fazer seus desejos poucos, procurar o bem do próximo, dar sem expectativas e servir sem pagamento. Com relação à sociologia, né? A gente viu sobre as religiões. As mais profundas decisões sobre justiça não são feitas por indivíduos como tal, mas por indivíduos que pensam em nome de instituições. O que é um indivíduo que pensa em nome de instituições? Ele é um indivíduo que pensa primeiro em si ou primeiro no todo? Né? Instituições, elas cuidam de muitas pessoas, de muitas outras organizações, né? Indivíduos que pensam em nome primeiro de instituições, depois de si mesmo, né? Dr. Martin Luther King, né? A questão mais persistente e urgente da vida é: o que você está fazendo para os outros? Então, a gente vê o seguinte: todas as religiões, elas dizem que a bondade
significa viver para o bem dos outros. Claro, em outras palavras, né? E isso a gente diz que é um princípio, né? Por que a OSP tem isso como um lema? Porque isso é realmente um princípio universal, né? Então, se você, por exemplo, for cristão, e você for lá na Arábia Saudita, onde o Islã ele é o que reina, né? Se você servir um prato de comida para alguém, o Islã ele vai achar que você é bom ou mal? Em qualquer lugar que você vá no mundo inteiro, se você pratica esse princípio, todas as pessoas elas consideram que aquilo é bom, né? Por isso que é um princípio universal. Ele não está apenas em uma religião, ele não está apenas em uma filosofia, né? Então, se você for em uma aldeia de índios que nunca viu a sociedade, nunca estudou nada, e você se sacrifica por eles, faz alguma coisa por eles, eles vão ter certeza que você é uma pessoa boa, né? Então, por isso, esse é o princípio da OSP, viver pelo bem dos outros. E esse... não vou dar spoiler agora. Depois, as próximas palestras, né? Mas por isso que a USP tem isso como lema, né? Se a gente quer chegar em um mundo de paz, a gente precisa encontrar o caminho da bondade, né? E justamente esse caminho que a USP tenta seguir, né? Viver para o bem dos outros. Então a gente conclui que viver para o bem dos outros, ele é ensinado por todas as religiões do mundo. Ele é consistente com a psicologia, a sociologia, justas ou boas sociedades e direitos humanos. E é uma definição universal do que significa ser bom. Então, a gente encontrou, né? Uma definição que possa servir no mundo inteiro, né? Então, o princípio de viver pelo bem dos outros é um princípio universal, né? Você não precisa mudar sua religião para ser bom, porque esse princípio já está em todas as religiões, né? O que precisamos mudar? Prioridades, atitudes, comportamentos, caráter e cultura. Mesmo que a gente saiba de tudo isso, mesmo que a gente tenha alguma religião e essa religião ensine isso, será que todas as pessoas do mundo elas já praticam isso? Por isso a necessidade da gente praticar viver pelo bem dos outros, né? Não apenas aprender, mas por isso que fala que a gente precisa mudar nossas prioridades, nossas atitudes, comportamentos, caráter e cultura, né? Então esse é o objetivo da educação do caráter. Beleza? Se perderam ou não? Tudo bem? Ok, né? Então, o contrário de bondade é viver apenas para mim mesmo e sacrificar os outros pelo meu próprio benefício, ou seja, o egoísmo, né? E finalizando com a frase de nosso fundador, o Pai Mun, uma vida verdadeira é uma vida na qual abandonamos nossos desejos individuais e vivemos pelo bem do público. Este é o verdadeiro ensinamento de todos os grandes líderes religiosos do passado e presente, leste e oeste, né? Então, esse não é algo que foi criado, né? É algo que existe. É como Isaac Newton, né? Isaac Newton não criou a gravidade, né? Mas ele descobriu que existe, né? Então, isso que a gente tem que tentar sempre levar em nossas vidas. Essa é a primeira aula, porque o que significa ser bom, né? A gente tendo isso claro, a gente pode realmente, quando se forem fazer atividade da OSP, né, em seus estados, seus lugares, né, sempre leva isso na consciência, né? Tenho que viver para o bem dos outros, né? E assim eu sinto felicidade verdadeira. Bom, então, muito obrigado. Essa foi a primeira palestra, né? Elas são, no geral, curtas, né? Não são tão longas. Por isso a gente consegue dar várias assim num dia só, né? Ok, né? Então, obrigado, Jason. Vou sair aqui do papel de palestrante. Pode compartilhar de novo a produção? Para a gente não demorar muito, né? O tempo está passando. Vocês estão anotando tudo, né? Depois a gente vai ter um momento em equipes, né? Vocês podem discutir, conhecer outras pessoas, brigar, o que vocês quiserem, né? Aí vocês vão ter depois. Então, a gente vai ter agora a próxima palestra, né? Que é a segunda palestra do Amor Filial, que é falando acerca ainda da bondade, mas de onde que ela surge, né? Algo meio assim, né? Vocês vão entender. Então, eu gostaria de convidar pode passar o slide. Os tambores. A Jinhê Vieira, diretora estadual da USP de Alagoas. Ela vai estar ministrando para vocês essa conferência agora, né? Recebam uma salva de palmas.
Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Jean, né? Eu sou diretora da UASP Alagoas e hoje eu vou estar compartilhando com vocês onde eu aprendo a ser bom. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês conseguem ver tudo direitinho? Sim. Só não tá em tela cheia. É. Um momento. Vou colocar aqui para aumentar a tela. Tudo certo com o áudio e os slides? Sim, tudo certo. Sim. Pronto. Yes. Então, onde eu aprendo a ser bom? Essa aqui é a apresentação, é a segunda de 3 lições sobre o amor filial, né? Que é o amor de filho para com o pai. Bem, na primeira palestra, a gente aprendeu que ser bom, significa viver pelo bem dos outros. Então, é muito importante que a gente saiba, né? Onde nós aprendemos a ser bom para que nós possamos praticar essa atitude. E aqui, ó, esse é o lema da UASP, viva pelo bem dos outros. Porque quando a gente vive pelo bem dos outros, nós descobrimos os melhores caminhos para seguir em nossas vidas, sabe? Bem, vou falar um pouquinho agora sobre a dupla natureza da educação. Tem 2 tipos. Tem a educação para ser inteligente e a educação para ser bom. A primeira delas ensina que nós devemos aprender para ser um gênio. É aquela educação que a gente tem na escola, sabe? De aprender português, matemática, ciências. E tem também a educação para ser bom, em que nós devemos aprender para ser morais. Esse tipo de educação é o que a gente está tendo agora, da educação do caráter. Tem um problema com o primeiro tipo de educação, porque, ambos são necessários e importantes, né? Mas a sociedade atual enfatizou muito o primeiro tipo, porque geralmente é mais fácil aprender o conteúdo da escola do que aprender a ser bom. Vocês vão entender mais um pouquinho daqui para frente. Bem, infelizmente, enfatizar muito o intelecto, o QI, né, vai gerar problemas. Porque se alguém pensa que ele é muito inteligente, que ele é superior, vai criar pessoas com cabeça grande, como vocês podem ver aqui nesse bonequinho, pessoas arrogantes, né? E também egocêntricas, com o coração bem pequenininho. Então, se essas pessoas são muito autocentradas, elas podem trapacear e chegar a magoar as outras pessoas. Muitas vezes, roubando e tirando a felicidade delas. Então, aqui, ó, a base dessa pirâmide ao contrário tem ensinar a ser inteligente, que é a tradicional, e esperam que as pessoas sejam boas, mas isso não é o correto. Então, por isso que o presidente dos Estados Unidos, durante os anos 1901 e 1909, o Theodore Roosevelt, ele falou da educação moral, né? Educar um homem apenas no intelecto, mas não na moral, é educar uma ameaça para a sociedade. Então, aqui, ó, uma educação balanceada é quando a gente tem como base ensinar a ser bom, primeiramente formar o nosso caráter e a nossa integridade, para depois, nesse alicerce, ensinar a ser inteligente, gerando assim um bonequinho equilibrado agora, como vocês podem ver, né? A cabeça conforme o corpo, com um coração gigante, que significa o quê? Viver pelo bem dos outros. Então, se você pensa nos outros e forma primeiro o seu caráter, a gente vai ter um coração grande e a gente vai controlar facilmente os nossos desejos egoístas, as nossas atitudes. Então, nós vamos pensar nos outros antes de agir. Aí, dessa forma,
as pessoas vão confiar na gente e a gente vai se sentir bem consigo mesmo. Vocês já ouviram aquela frase, fazer o bem faz bem? Então, é sobre isso, né? Se a gente faz o bem, nós nos sentimos bem também. Agora, a questão principal. Eita, calma. Onde eu aprendo a ser bom? Já que ser bom, né, significa viver pelo benefício dos outros, a gente pode se perguntar, cada um individualmente, que pessoa vive mais para os outros do que para si mesma? E aí, falem no chat. Vocês têm alguma ideia? Nossos pais, eu acho, né? Isso mesmo. Porque a gente pensa, né? Os meus pais, meu pai e minha mãe, é notório que eles voluntariamente se sacrificam para dar tudo de melhor para a gente. Quando eu falo pai, eu me refiro a uma pessoa que você tem confiança, alguém que te inspira a ser a sua melhor versão a cada dia, que te ensina boas coisas. Então é isso, a gente aprende a ser bom através dos meus pais. Aqui. Então, como eu aprendo a ser bom com os meus pais? Eu faço isso sendo recíproco com eles, né? Se eles me dão amor e atenção, então eu também vou dar atenção e amor a eles. Se eles me apoiam, eu também devo apoiá-los. Então, em resumo, né? Se eles vivem para mim, eu vivo para eles. Sabe quando a gente é criança e a gente fala sobre que a gente ama muito os meus pais? Então, as crianças para com os pais é chamado de piedade filial. Então, quando a gente faz isso, a mente e o corpo estão unidos na ordem certa e o bom caráter que está na nossa consciência, na nossa mente, vai ser construído. Vocês podem ver aí o esquema, né? A relação entre pai e filho e mente e corpo. Mente são os nossos pensamentos, quando a gente pensa em ter alguma atitude. E o corpo é quando você age, quando você tem alguma atitude. Então, nessa linha vertical aí do lado, tem viver para o bem dos pais é ter piedade filial, que é ter união de mente e corpo para formar o bom caráter. O confucionismo diz que a piedade filial é a raiz de todo o bem. Porque lá na Ásia, né, na Ásia, a piedade filial é considerada a raiz da bondade. Significa oferecer amor, serviço e empatia para os meus pais e para os anciãos da família, para os mais velhos. Tem essa questão de respeito, bem cuidadosa lá. Então, as prioridades corretas, vivendo para o bem maior. Aqui eu, pessoa, mente, corpo, pensamento e atitude, viver para o benefício dos outros. Certo. A gente sabe, né, que viver para o bem dos meus pais, viver para o bem dos outros, não para por aí. É uma questão muito além. Então, como meus pais cuidam de toda a família, viver para os meus pais significa também cuidar mais de minha família, estar apenas em mim mesmo. Então, a prática de viver para o bem maior, a gente chama de padrão vertical, como está no esquema. Nesse padrão, as famílias que vivem em prol da comunidade são boas famílias. E as comunidades que vivem em prol da nação são boas comunidades. E as nações que vivem em prol do mundo são boas nações. Então, viver para o bem dos outros é o pilar, né? É a prioridade correta. Correspondente a isso, a gente dá nomes, né? Então, uma pessoa de caráter virtuoso é um filho de piedade filial. E assim, um bom cidadão, um patriota leal e um santo. Eu terei um caráter virtuoso servindo a minha família. Servindo a minha família, eu serei um filho filial. Minha família servindo a comunidade, eu serei um bom cidadão. Minha comunidade servindo a nação, eu serei um patriota. E assim
consecutivamente, né, da nação para o mundo. O Mahatma Gandhi diz assim, ele é o pai da Índia moderna, né? E ele ensinou bastante sobre esse esquema aqui. Ele falou assim: eu gostaria de ver a Índia livre e forte, um indivíduo sendo puro, que se sacrifica pela família, a família para a aldeia para o distrito para a província para a nação para todos. Eu quero que o Dai Hai, que é a mesma coisa que o reino de Deus na terra. Aí eu destaco aqui, que se sacrifica. O que significa sacrifício? Quando eu falo que se sacrifica, significa que nós temos que abrir mão de algumas coisas para o bem maior. Então, quando eu pensar em ter alguma atitude, eu vou pensar em todos, sabe? Não vou pensar em mim mesmo, significa abrir mão. Então, o começo de uma nação que é forte e livre é quando um indivíduo, sendo puro, se sacrifica pela família. Apenas o começo. E viver para o benefício dos outros é a semente, né, para formar uma boa nação. É aí onde a paz começa. Aí, dessa forma, a gente tem a piedade filial, aqui embaixo de azul, e o patriotismo de vermelho. Eles são baseados no mesmo princípio, né, mas aplicados em diferentes níveis. Um menor e outro maior. A criança filial, ela pensa naturalmente, né? O meu pai e a minha mãe, eles são os melhores pais do mundo. E esse sentimento de gratidão gera a disposição deles de sacrificar. Então, a criança diz, né? Se necessário, eu vou morrer pelos meus pais. E os pais, eles pensam da mesma maneira. Minha nação é a melhor nação do mundo. E isso aí não é falar mal de outras nações e nem desvalorizá-la, mas é amar a própria nação, o próprio país. E ele voluntariamente fala, né? Se necessário, eu vou morrer pelo bem da minha nação. E é bastante importante ressaltar, né, que ser patriota não é apenas para os soldados, para as pessoas que estão na linha de frente, mas sim para nós, que nós devemos sempre pensar no melhor para todos, para a nossa nação. Aí, dessa forma, o caminho para a maturidade se torna claro. Aqui, ó. Vocês podem ver nesse esquema, tem um bebê, um adolescente e um adulto. O bebê, ele pensa em si mesmo, porque nessa idade, né, não é errado, porque as crianças não nascem com a capacidade de se governar sozinhas, elas precisam da ajuda dos pais e de alguém mais. Por exemplo, quando ele está com fome de madrugada, ele começa a chorar. Ele não pensa, minha mãe está cansada, ela teve um dia bastante corrido, então, cuidando de mim, né? Então, não vou acordá-la agora. Amanhã, ela me amamenta. Vou esperar aqui, guardar minha fome, para amanhã minha mãe me amamentar. Ele não pensa assim, ele pensa em si mesmo, né? E nessa idade, não é errado. E a mãe, prontamente, ela está lá disposta, não se importa com isso, e elas vão se sacrificar por causa de seus filhos. E a pessoa no meio aqui, vocês podem ver, é o adolescente. E o adolescente representa a mudança, né? Da imaturidade para a maturidade. Porque eles lutam com as prioridades do bem público versus o benefício pessoal. Aí está naquela fase de pensamento, né? De refletir. Eu vivo para o meu bem ou vivo para o bem dos outros? A Unesco, né, as Nações Unidas, descrevem a juventude dessa maneira. O que queremos dizer com juventude? A juventude é melhor compreendida como um período de transição da dependência da infância para a independência da idade adulta e a consciência de nossa interdependência como membros de uma comunidade. Então, a idade adulta, ela tem duas qualidades, né? Que é ser independente e interdependente, que é ser livre e ser responsável. Dessa forma, aqui tem o caminho para a maturidade.
Então, a transição do bebê para o adolescente e a vida adulta, né? À medida que nós formos amadurecendo, é quando a gente pensa nos outros em primeiro lugar. Penso nos outros, penso nos outros. Então, naturalmente, né? Por amor aos filhos, os pais nem pensam em si mesmos e vivem para o bem dos outros, que significa ser bom. O Pai Moon, ele falou a importância dessa transição, dessa evolução da imaturidade para a maturidade, falando assim: quando percebemos que a nossa vida não é só nossa, mas se destina a ser para o bem dos outros, começamos a seguir um caminho diferente daquele em que estávamos. Então, vivendo pelo bem dos meus pais. Então, quando eu for aprender a amar os meus pais, é essencial desenvolver um bom caráter, né? Então, aqui tem alguns pontos para a gente começar a amar os pais. O primeiro, sempre honre o seu pai e sua mãe. O segundo, pare o que você está fazendo e ouça respeitosamente com contato visual. O terceiro, obedeça-os espontaneamente e com alegria. Isso fará meus pais felizes? Bem, além de dar a você a maior felicidade, viver para o bem dos pais vai lhe dar liberdade, porque eles querem o melhor para você e querem te livrar de maus comportamentos. Então, dessa forma, se você amar os seus pais, isso vai te proteger. Por exemplo, quando alguém lhe pede para fazer algo errado, basta perguntar a si mesmo uma pergunta simples: isso fará meus pais felizes e orgulhosos de mim? Se a resposta for não, então não faça isso. Então, dessa forma, a gente nota, né, percebe que amar os meus pais vai me proteger onde quer que eu esteja. E através das experiências, eu vou perceber que a minha maior felicidade, minha maior liberdade vai começar quando eu amo e honro meus pais. Muito obrigada. Aqui tem uma atividade para vocês fazerem no caderno. Faça uma lista de todas as coisas que seus pais fizeram por você ou lhe deram. E pergunte a si mesmo, depois de fazer a lista, né? Alguma vez eles pediram para ser pagos de volta? Eles têm alguma caixa registradora na cozinha? E por que não? E a atividade 2 é mais uma prática, né? Faça uma lista de 10 coisas que você pode fazer para mostrar seu amor aos seus pais. E escolha 2 que você vai fazer hoje. Pode ser dizer te amo, dar um abraço, coisa simples mesmo, para demonstrar todo o carinho e gratidão que vocês têm por eles. Obrigada. Oh, muito bom. Salva de palmas virtuais para a Jinhee. E como falaram aqui nos comentários, né? Vai gastar o caderno se for fazer uma lista mesmo, né? Realmente. Muito bem, Jinhee. Parabéns. E aí, pessoal, como vocês estão? Gostaram? Muito incrível. Ai, rapaz. Arrasou Jinhee. Parabéns. Só aqui nos comentários. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso workshop Educação do Caráter, nós vamos ter agora um momento para conhecer, né? Então, eu vou pedir à produção que possa compartilhar o nosso material. Exato. Como eu havia explicado, né, como são as nossas equipes, nossas aldeias indígenas, a gente vai criar salas, né, virtuais aqui no Zoom. Quem não tiver dúvida, né, sobre como entrar, que não souber, pode perguntar, né? Mas a gente tem uma intenção de que vocês possam criar um nome para a equipe de vocês e que vocês possam criar um grito de guerra. Vocês não vão guerrear, né? Mas um lema, pode ser um lema também. E que vocês respondam 2 perguntas, né? Eu vou explicar. Pode passar esse slide, por favor?
é o seguinte, quando a gente dividiu as equipes, né, tem as equipes que já estão formadas, já na inscrição, né, e algumas que a gente formou depois, né. Então, elas estão listadas como equipe A, equipe B, equipe C, D, até o H, né. Então, quando a gente abrir as salas, a gente vai estar com a letra de cada equipe, né. Só que letra é feio, né, é bom você escolher um nome mesmo, né. E vocês vão olhar aqui o nome de vocês, onde está, em qual equipe está, e aí vocês podem entrar e discutir, né. Lá dentro das equipes, a gente vai pedir que vocês respondam um uma pergunta de cada aula. Só que isso a gente vai enviar pelo grupo do WhatsApp, tá. Se tiver alguém que não está no grupo, avisa, por favor. A gente vai enviar por lá os quizzes. Um é da primeira aula e outro é da segunda aula. Vocês escolhem uma pergunta da primeira e uma pergunta da segunda. Deu para entender? Go, let's go? Ok, né? Então, vocês vão ter esse tempo aí para conhecer você, se conhecer. Construir uma equipe. Mion, pode entrar nessas equipes que tem esses quadradinhos vazios, né? Que aí a gente vai preenchendo. Beleza? Então, produção, podem abrir as equipes. A gente volta em 12 minutos. Dá tempo? Acho que dá, né? Qualquer coisa a gente se comunica, tá? Então, em 12 minutos a gente volta. Where is the rules? Ok, as salas estão abertas. Vocês podem olhar qual é a equipe de vocês, né? E aí vocês podem entrar. Já nos vemos, galera. Boa conversa aí, vocês. Então não briguem, né? Por favor. Nem tem como online, né? Vamos lá. Quem está sem equipe pode entrar em qualquer uma? Sim, pode entrar em qualquer uma. Preferência as que tiverem com menos pessoas, né, no caso.
Pessoal, já que nem todas as pessoas, os integrantes vieram, vocês podem escolher a sala que tiver menos pessoas, né? Para também entrar na sala, ok? Beleza.
Ok, acho que todos já voltaram, né? Ok. E aí, deu tempo? Não. Ah, ok. Pessoal, o tempo foi meio curto mesmo. Mas é que a gente precisa seguir a programação mesmo, né? Infelizmente. Ah, deu não, né? Pelo menos alguma coisa deu para fazer, né? Conseguiram escolher o nome? Caraca. A gente conseguiu escolher o nome sim, só que é o que tem, é o que tem pra hoje. Tá O Alan Depois que vai eu falar mandei, o nome, Gilson. depois mandei lá no grupo o nome de vocês, da equipe. Passou voando mesmo, né? Só, então vai fazer um intervalozinho agora de 5 minutos, bem rapidinho mesmo, para a gente retornar com as nossas próximas palestras de hoje, né? Então, vamos beber uma água, esticar as pernas e já a gente volta, tá?
정말 행복합니다. 사랑해요 항상 우리 작은 손을 놓지 말아요. 그리고 모두 다 함께 걸어요. 행복해요 항상 우리가 함께 할 수 있어서 정말 행복합니다. 사랑해요 항상 우리 작은 손을 놓지 말아요. 그리고 모두 다 함께 걸어요. 우린 행복합니다. 모두가 잠이 든 고요한 아침에 입가에 미소를 가득히 안고서 한 걸음 한 걸음 발걸음도 가볍게 그댈 향해 걸어가는 나의 하루. 종소리가 내 귀에 들려요. 이런 설레이는 내 맘을 안아요. 사랑해요 그대 우리가 함께 할 수 있어서 정말 행복합니다. Olá, olá. Voltando. Estão todos de volta? Dê um sinal aí. Uma fumaça. É, coraçãozinho. Bom, pessoal, vamos voltando então no nosso intervalo. Nem estava dançando aqui. A gente vai tirar a nossa foto oficial de hoje, tá? Então, quem puder ligar suas câmeras, mostrar o sorrisão. A gente vai chamar a equipe da mídia para tirar nossa foto. Ok, o Ítalo vai tirar foto. Vamos lá. Pode parar o compartilhamento por enquanto? Isso. Valeu. Vamos lá. Quanta gente. A galera tá em peso. Então, vamos lá. Todo mundo já abriu as suas câmeras aí. Mais uma oportunidade para poder aparecer na foto. Preparados? Vamos lá. 1, 2, 3 e sorriso. Vamos ver se ficou boa aqui. Tirar outra, né, para garantir aqui. Vamos lá. Opa, peraí. Um momento, rapidinho. Oi. Vamos lá. Porque alguém tinha pedido para entrar aqui na sala. Vamos lá, 1, 2, 3, sorriso. Cansa não, sorriso. Pois é, tô vendo aí. Muito bem, galera, é isso aí. Obrigado. Deu certo? Ok. Deu sim. Obrigado, Ítalo. Então, vamos dar continuidade. Pessoal, agora seguindo com a programação de hoje, nós queríamos trazer para vocês não só as palestras, né, não só as atividades, brincadeiras, né, mas também relatos reais, né, de pessoas que hoje estão na sociedade, que realmente vivem para o bem dos outros, para servir como uma forma de inspiração, né, para todos vocês, e também para mostrar também um pouco o trabalho, né.
Hoje nós convidamos a deputada Kitty Lima, né, para dar essas palavras, porém ela, como teve uma agenda, ela não pôde vir presencialmente, né? Então ela enviou um vídeo e a gente vai assistir um pouco acerca do trabalho dela, né, as palavras dela para a gente agora, né? Oi, meus amores, tudo bom? Deputada Kitty Lima aqui, de Sergipe. Desculpa, eu não consegui estar falando ao vivo com vocês. Eu estou meio adoentada, dá para perceber, né? A gente está com uma série de viagens, mas eu queria deixar um pouquinho da minha história, né? Sou hoje parlamentar, mas estou, né, na verdade, parlamentar, mas antes de tudo, sou ativista da causa animal. Desde pequenininha. Já com 6 aninhos eu tive a consciência, né, numa mesa de jantar com a família, que era errado matar o animal, quando minha mãe brincou com a galinha morta em meu prato. Então, eu chorei muito com minha cabecinha de criança e disse, Papai do Céu não gosta que mate. Então, de lá para cá, sou vegetariana, tenho um amor pelos animais e comecei a pegar, pequena ainda, criança ainda, animais das ruas que estavam passando fome e levar para casa, escondido. Né? Deixei minha mãe com alguns cabelos brancos a mais, né? E a gente, nas discussões, ela entendeu que eu tinha que seguir meu sonho, saiu de casa e a ONG foi feita na minha própria casa quando eu fiquei um pouco maior, né? Então são mais de 20 anos de ativismo, de animais salvos, animais atropelados, animais leishmaniosos, animais que iam ser apedrejados, mortos, queimados vivos, a gente conseguiu salvar vários. São muitas histórias lindas, eu podia passar aqui o dia todo contando para vocês. Mas o importante é saber que a gente pode seguir uma missão. Deus não colocou a gente aqui na Terra para a gente só viver de festa. Ele botou aqui para a gente cumprir uma missão, seja com animais, com pessoas, né, crianças, idosos, meio ambiente, o que for. O importante é você cumprir uma tarefa, cumprir uma missão e salvar vidas. Né? O lema que a gente usa é toda a vida importa. Hoje estou no parlamento também fazendo a diferença. Foram leis sancionadas importantíssimas, né, como a lei da castração. Hoje a castração é a melhor forma de ajudar os animais. Você que está assistindo, quer ajudar um animal? Se você não pode levar para casa, pelo menos castre. A gente vai evitar que novos animais nasçam nas ruas e sofram tudo que o papai e a mamãe deles sofreu. Então, é uma missão de muito amor e o maior presente que eu posso ter é vê-los adotados, felizes. Isso dinheiro nenhum paga, né? Agora em Sergipe a gente em breve vai ter um hospital público veterinário pela primeira vez e eu tô assim, numa fase muito feliz e espero ter vocês sempre acompanhando e somando como for, assim como eu também estou à disposição. Um beijo, meu povo. Bom, pessoal, esse foi a Kitty Lima. Na verdade, eu esqueci de falar bem direito sobre ela, né? Ela tem uma ONG de animais, né, aqui em Aracaju, a ONG Anjos, que ela foi fundada, né? Justamente para socorrer animais de rua, assim, né, que tem esse estágio de doença mesmo, né? Também trabalhando com a castração de animais, né? Então, ela veio dar as palavras para a gente aqui, através de vídeo. E para seguir com a inspiração, né, falando acerca da vida pelo bem dos outros, a gente vai continuar a nossa terceira aula do dia, que vai ser ministrada, ela vai ser ministrada por Bruna Hirion, que ela é secretária-geral da USP de Sergipe. Ela vai falar acerca da paz sustentável. Ó, atenção, atenção. Boa noite, Peraí. gente. Recebam, por favor, com uma salva de palmas, né? Obrigada. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Eu me ouvi aqui já. Pode parar de compartilhar, por favor. Então, a gente, como ele falou, eu me chamo Bruna Hirion. Eu sou secretária-geral da USP daqui de Sergipe. Deixa eu tentar compartilhar minha tela. Vocês estão vendo em tela cheia? Sim. Não. Sim.
Ok, gente. Então, essa é a terceira aula, que é a aula de paz sustentável. Como foi falado no começo, essas aulas elas são divididas em os 4 tipos de amor. Em cada aula tem uma aula que encerra, a cada 3 aulas, a terceira aula é que encerra um tipo de amor e ela vem com uma lição, né? Então, a lição que nós conseguimos entender do amor filial é viver pelo bem dos outros, né? Não é nenhum spoiler, porque a gente viu isso desde a primeira aula, né? Espero que tenha fixado bem. Então, agora a gente vai entender o porquê que viver pelo bem dos outros vai ser a base de uma paz sustentável. O que é que tem a ver, apesar de eu ter acabado de falar, com a paz sustentável? De início, a gente vai dar aquela revisada, né, sobre a mente e corpo, como a gente viu na primeira aula com Jason, né? O indivíduo, ele possui a mente e o corpo. E elas estão em relacionamento vertical, sim. Então, a mente, ela tem que ficar acima do corpo, né? Então, o propósito da mente, que é um propósito público, deixa eu reduzir essa tela, ele tem que vir acima do propósito individual. E o propósito público é aquele propósito que vem da mente. E já o corpo, ele é individual. Então, seguindo esse padrão, nós vamos conseguir ter um bom caráter, né? A mente acima do corpo, né? A mente dominando o corpo. E a nossa responsabilidade é que nós consigamos alinhar isso, né? Então, nós precisamos ter essa relação em mente, de que a mente, ela está acima do corpo, o público sempre acima do privado, do propósito individual. E nós vamos ver que quando o contrário acontece, é raiz de vários problemas. Então, nós existimos pelo bem do próximo. O Paimon fala que perceber que existimos pelo bem do próximo é a grande conquista que muda nossas vidas, né? É algo natural, essa ordem natural. Nós existimos pelo bem do próximo. Então, é por isso que a nossa mente ela tem que vir primeiro com o propósito público e depois o corpo com o propósito individual. Quando nós seguimos essa prioridade correta, né? No propósito público, dominando esse propósito individual, essa mente como sujeito e o corpo como objeto, então nós temos as prioridades corretas. Já quando isso não acontece, quando nós colocamos o corpo como prioridade, nós nos tornamos pessoas extremamente egoístas. E nós acabamos perdendo a nossa mentalidade pública porque o nosso foco está no individual. E como eu tinha falado, né, o contrário disso é o egoísmo, que é a raiz de todos os problemas. Quando nós colocamos o propósito individual acima do propósito público. E agora vocês vão ver uns bonequinhos assim, cabeça para baixo, mostrando qual é o contrário, né? Então, o que acontece? Quando você planta bananeira, né? Brincadeira. Quando você coloca o propósito individual acima do propósito público, então acontecem os conflitos, né? Que são os problemas que o egoísmo ele acaba causando. Tanto o conflito individual como uma guerra, por exemplo. É sempre o propósito individual que está prevalecendo ali. A mesma coisa com as indústrias, né? As pessoas que estão envolvidas, a administração, elas estão mais preocupadas com o propósito individual, que é lucrar, né? E não se preocupam muito com o propósito público, né? De proteger o meio ambiente. Então, elas, não é errado elas quererem lucrar, claro, né? Mas quando elas colocam esse propósito individual à frente do propósito público, então aí nós temos o problema da poluição. São as nuvens, assim. Então acaba acontecendo esse problema, né? Que esse propósito individual é colocado à frente. Aí de novo o bonequinho resolveu plantar a bananeira. Tá, a polícia concordou. Tá errado. Nos negócios é a mesma coisa. A raiz da corrupção é também o egoísmo, né? Então, nos negócios, quando eu coloco o meu propósito individual, em detrimento ao propósito público, então estou usando o que é público para mim, qualquer recurso, então acaba gerando a corrupção, né? Que nada mais uma prática muito clara, assim, do egoísmo, a corrupção. E, novamente, o bichinho plantando bananeira. Toda vez que ele planta bananeira, o guardinha passa. E um exemplo grande que nós podemos ter é dessa empresa, né, que é a empresa estadunidense, que é a maior história de falência, por corrupção. Então, foram perdidos 63 bilhões de dólares
nessa empresa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma empresa estadunidense de energia. Tem até um filme, se vocês tiverem a curiosidade de assistir, e o nome é até bem interessante, né? Que é o nome da empresa, Os Mais Espertos da Sala. Então, a gente sempre tem muita essa imagem, né? Do espertinho inteligente, mas a gente olha para essa pessoa, de uma pessoa que usa dos outros para se beneficiar. As pessoas que fazem o contrário, se chamam o besta lá, o bobo. E a gente acaba chamando espertinho, né? Essa pessoa que é inteligente, que usa dos outros para si mesmo. Assim como o Jim Rea falou, né? Na palestra anterior sobre a educação, né? Quais são as prioridades. Então, na base, primeiro tem que ensinar a ser bom, para depois, né? Poder utilizar essa inteligência para servir os outros. Mas nesse caso acontece o contrário, né? Então, é um reflexo muito claro. E as lições aprendidas, né? Que a pobreza ela não causa corrupção, não é por causa disso, que todos eram ricos, e ser inteligente também não previne a corrupção. Então, primeiro, tem que ter uma base de bondade, porque ninguém garante que aquela pessoa que é inteligente vai ser bom também, que vai utilizar dessa esperteza, dessa inteligência para o bem. Quero esconder isso aqui, porque está atrapalhando. Deixa eu ver se eu consigo ler o título aqui. Pronto. 2 consequências da corrupção. O mau uso do dinheiro público, porque nós estamos utilizando ele para um propósito privado, e mata o espírito de servir e de viver pelo bem do próximo, porque é exatamente o contrário de viver pelo bem do próximo. Então, o egoísmo, ele é realmente catastrófico. Nós temos um exemplo, né, dessa embarcação que acabou afundando. Ela tinha um limite legal, foi em Seul que aconteceu, né? Ela tinha um limite legal de quase 1.000 toneladas que podia suportar. Mas aí, as pessoas, não, vamos botar aqui 3 vezes mais pessoas, porque eu vou ganhar mais dinheiro. Então, o que aconteceu? Ele acabou virando, né? E 304 pessoas, a maioria crianças, acabaram morrendo. Isso porque ele utilizou o seu propósito, né, frente do propósito público. Eu estou repetindo isso várias vezes, mas aqui realmente é a base, né, da nossa aula. Então, foi isso que aconteceu, né? O propósito público, que seria a segurança de todos os passageiros, acabou sendo trocado, acabou ficando por baixo do propósito individual, que era lucrar. Então, de novo, o bonequinho plantando bananeira. Nós também temos as metas de desenvolvimento sustentável da ONU, que são as metas que nós trabalhamos, já que fazemos parte dela também. São erradicar a pobreza, acabar com a fome, vida saudável, educação de qualidade. E essas metas, elas só podem ser alcançadas quando nós conseguimos ter essa base e viver pelo bem do próximo, senão elas não vão conseguir ser alcançadas. Então, essa educação do caráter, desde cedo, né, ela é muito importante para que essas metas elas consigam ser alcançadas, até porque elas levam esse princípio, né? Todos esses são pessoas que estão tentando viver pelo bem do próximo, tentando ajudar o próximo. Então, quais são as chaves da sustentabilidade, né? Por que viver pelo bem dos outros ele vai tornar uma paz sustentável, vai tornar algo sustentável? Então, as chaves são a cultura de amor verdadeiro, né? Que a gente vai ver depois o que significa o amor verdadeiro, mas basicamente também é viver pelo bem do outro, e uma administração efetiva. Então, eu também preciso, não é só viver pelo bem do outro, eu quero muito fazer uma coisa boa, mas eu não tenho meios para fazer isso. Então, é muito importante que a gente aprenda, tenha noção de gestão, né? Para que a gente consiga fazer as coisas também, mas a base, primeiro, deve ser o amor verdadeiro que nós aprendemos em casa. O que é o princípio do amor verdadeiro, né? É aquele que dá, quer dar mais, esquece esquece que deu e não se importa em receber. Então, esse é o amor verdadeiro. Enquanto que o amor fora do princípio, o amor falso, é aquele amor que quer receber primeiro e... Alguma coisa errada? Que ele recebe primeiro, aí se lembrar, né, devolver alguma coisa, né, relutantemente ele devolve e até esquece de retribuir, né, porque ele só está pensando nele, é o egoísmo. Então, o viver pelo bem dos outros, ele é um princípio da sustentabilidade. Por quê? Porque se eu sempre estou preocupada em dar, sempre vai ter alguém para dar, então todo mundo vai receber, né, algo que se sustenta, é um ciclo, né, é um ciclo que se sustenta.
Já o que é insustentável é viver de forma egoísta, porque eu só quero receber, todo mundo quer receber, não tem ninguém para dar, então ninguém também recebe. Então é algo insustentável. E não é natural, a gente não nasceu para isso. Então, sobre o desejo de receber, né? Será que eu querer receber, me beneficiar, é ruim? Então eu pensar, ah, nossa, eu tô cansada, eu já queria que minha mãe fizesse uma canjinha assim na janta, né? E aí eu tô sendo uma pessoa má por querer que o outro me sirva, por exemplo. Então, nós temos também que ter essa noção do desejo, né? Então, o desejo de se beneficiar mais é natural. Mas se a motivação é apenas receber, isso é egoísta e errado. Então, querer receber é algo natural. Mas você tem que receber pensando que depois você vai ter que dar também, né? Porque é um ciclo e precisa se sustentar, senão fica insustentável. Então, você tem que entender que para se beneficiar mais, você deve dar todo o seu eu para os outros. Então, o desejo, ele é neutro, né? Então, se ele for um desejo de dar, é um desejo bom, de receber é um desejo errado. Não, como eu expliquei anteriormente, de só receber, então eu só quero receber, então isso é errado. A menos que você sempre lembre que você tem que dar também e se tornar algo sustentável. Então, é assim que nós vamos conseguir uma paz sustentável. Espero que eu não tenha corrido e nem demorado demais, gente, obrigada. Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Muito bom, muito bom. Obrigado, Bruna. Por favor, uma salva de palmas. Uma salva de emojis, né, por favor. Que agora no mundo virtual. Isso aí. Bom, obrigado, Bruno, mais uma vez, dando continuidade. Realmente, a gente encerrou, né, o ciclo do amor filial, né? As palmas em libras, né? Do amor filial, com a paz sustentável, né? Então, justamente, qual a lição que a gente pode tirar do amor filial? Realmente viver pelo bem dos outros, né? Então, como o Bruno explicou, a Jean explicou também, o viver pelo bem dos outros é algo sustentável, né? É o que você aprende na sua própria família, no seu ambiente de convívio, né? Isso você tem que levar para os seus âmbitos superiores, né? Que a gente vai falar agora. A gente vai falar do amor fraternal, do amor conjugal e do amor paternal ainda, né? Então, aqui se encerra o amor filial. Então, para dar continuidade, né? Não ficar muito tarde para a gente também, vocês já estão, o Alan já até se formou aí, tanto esperar. A gente vai passar para a próxima conferência, que é da Aline. Aline, que é diretora estadual do Ceará, ela vai dar a conferência acerca do amor de irmãos e irmãs. Por favor, receba com uma salva de emojis também, Aline. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Todo mundo me escutar direitinho? Então, pode compartilhar já, né? É que eu tô vendo. Só um minutinho. Tá dando pra ver a tela? Ainda não. Não? Agora eu tô vendo. Assim, aqui. Então, boa noite, pessoal. É um prazer, né, estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Aline, eu sou diretora estadual do ESP Ceará e hoje eu vou passar para vocês o conteúdo, como o Jason falou, né, que é o amor fraternal. Tá aparecendo na tela já? Já, né? Tá em tela cheia? Sim. Sim. Opa, ok. Então vamos lá. Então, esse é o capítulo 4, é o primeiro dos 3 capítulos que tratam sobre o amor de irmãos e irmãs, né? Então, através desse conteúdo, né, a gente vai entender que através do amor de irmãos e irmãs, a gente pode aprender a estar compartilhando, a estar assumindo responsabilidade e também a estar protegendo os nossos irmãos. Então, vamos lá. Irmãos e irmãs, eles são como os galhos de uma árvore. Eles irão crescer em diferentes direções, mas eles compartilham a mesma raiz. Ou seja, né, quando a gente está na nossa infância, durante a nossa juventude, né, a gente vai lá, brinca com os nossos amigos, com os nossos irmãos, né? Então, é um momento muito mágico, né? Onde a gente tem aparentemente uma energia ilimitada e uma curiosidade sobre tudo, né? Então, é um momento com nossos amigos, nossos irmãos, né? A gente sonha, a gente canta, brinca, né? Então, a gente estende a nossa visão além do nosso horizonte, né? Mas qual será a raiz que faz ser uma família? O que será que faz a gente ser uma família? Será que é ter o mesmo DNA ou será que é ter os mesmos pais biológicos? O que vocês acham que é o que faz uma família?
Quem tem palpites? Ninguém tem palpites? Ódio, quem tá pensando. É o amor, será? DNA. Então, né? O que será que faz de irmãos e irmãs verdadeiros irmãos? Então, às vezes, né, tem famílias, né, tipo crianças que não têm relação genética e elas são adotadas em uma nova família e elas se tornam parte daquela família. Então, até mesmo os filmes de Hollywood, eles descrevem histórias incríveis desse amor. Então, um exemplo disso é o filme The Inside, que é o filme de uma história verdadeira de jogador de futebol, que é esse daqui, é o Michael Oher. Essa história ela é incrível, né? Esse jogador afro-americano, ele é adotado por uma família branca e mesmo ele não tendo conexão e ligação genética, né, com essa família, o amor verdadeiro flui nessa família, né? Então eles são muito unidos, né? Então a gente aprende que além de um DNA compartilhado, a origem do amor de irmãos é a piedade filial, ou seja, o amor dos filhos pelos seus pais. Então, quando irmãos e irmãs, eles são unidos, né, pelos seus pais, pelo amor, eles se tornam irmãos e irmãs ainda no sentido mais verdadeiro. Então, deixa eu ver. O que será que faz? Não, qual será o amor, a origem do amor que pode unir toda a humanidade em uma só família? O que vocês acham que pode unir toda a humanidade? Já teve spoiler, gente. O que vocês acham que é? A gente acha que é ver pelo bem dos outros. A Gabriela Monteiro falou que é o amor. Ó, muito bom os palpites. Então, né? Deixa eu fazer. O Paimon, né? Ele explica, né, que Deus, ele é o pai original. Então, Deus, ele é o pai original de toda a humanidade. Ele não é um pai em um sentido estreito, existindo apenas para uma certa religião, uma certa raça ou moradores de uma certa região. Vocês já escutaram falar que Deus, ele só gosta do Ceará? Que ele só gosta de Alagoas, de Sergipe ou de Goiânia? Acho que não, né? Porque Deus, ele ama toda a humanidade, né? Então, a gente pode chamar Deus por qualquer nome, né? Então, por exemplo, a gente tem vários nomes, né? Tem o nosso nome, tem o nosso apelido e tem até o nosso pseudônimo. Mas, mais do que qualquer nome... Não, peraí, gente. A gente tem vários nomes, né? Tem o nosso apelido, tem o nosso pseudônimo, mas todos os nomes, eles se referem à mesma pessoa. Então, peraí, gente, deixa eu passar. Então, Deus, né, por existir também vários idiomas, Deus também tem vários nomes. Então, Amor Universal, Jeová, Yuhá, Última Realidade, Itaô, Pais Celestiais, Ixoá. Desculpa, gente, a minha pronúncia se estiver errada. Mãe. Mas o coração de amor universal, de amor de Deus, imutável, né? Ele é que pode unir toda a humanidade, né? Então, o coração de amor, ele expressa quem Deus realmente é. Da mesma forma que não é o nosso nome que expressa quem realmente nós somos, mas o nosso caráter, né? Então, da mesma forma, o coração universal de amor de Deus, ele pode unir toda a humanidade em uma só família. Então, vamos para a próxima. Verdadeiro amor de irmãos e irmãs. Ensinar a responsabilidade. Não, compartilhar é sacrificar, ensinar a responsabilidade e a natureza protetora. Então, agora a gente vai ver compartilhar é sacrificar. Aprender a compartilhar é aprender a sacrificar. Mas quando a gente é pequeno, né, quando a gente é criança, a gente sabe, né, que compartilhar não é compartilhar, né? Compartilhar é um sacrifício, né? É muito doloroso, né? Quando a gente é criança, da mesma forma que foi explicado na palestra da Dingue, né? Porque as crianças elas acabam pensando muito nelas mesmas, né? Então, quando a gente é criança, a gente não tem esse coração ainda de querer compartilhar as coisas com as outras pessoas, né? Mas quando a gente, desde pequeno, desde criança, aprende a compartilhar, a gente está desenvolvendo bom caráter, né? Que nem esse meninozinho da imagem, né? Certamente ele já está desenvolvendo bom caráter, né? Compartilhando o docinho com a irmãzinha dele, né? Então, viver pelo bem dos outros, né? É o significado de bondade, né? Então, há um provérbio sueco que ele fala que uma alegria compartilhada é uma alegria dupla, né? Então, isso significa que quando a gente compartilha, né, coisas que a gente gosta, coisas que realmente nos fazem felizes com as outras pessoas, né? Essa é a primeira alegria, né? A alegria de dar. E a segunda alegria é a alegria de ver a felicidade das pessoas ao receber esses presentes, né? Essas coisas que a gente gosta. Então, dar alegria para as pessoas é o que nos faz felizes, né? Então, ganhando confiança.
precisamos, né, aprender a respeitar os direitos dos outros, pedir antes de pegar, desenvolver depois e ganhando confiança. Então, a gente precisa, né, estar respeitando a propriedade das outras pessoas, né, e pedir a permissão de coisas que não são nossas e também devolver o que não é nosso, né, devolver o que a gente pediu emprestado para os legítimos proprietários, né. E também a gente precisa ganhar confiança. Essa é uma ferramenta incrível, né, no mundo dos negócios, porque imagina, né, quando a gente pede alguma coisa, por exemplo, algum dinheiro emprestado, e a gente devolve esse dinheiro ao proprietário, né, no período do tempo certo, né, então certamente essa pessoa vai confiar, né, então gera a nossa classificação de crédito, a nossa confiabilidade, né, a pessoa vai poder confiar na gente, porque sabe se a gente, pegou o dinheiro emprestado, mas vai devolver a tempo, né, então até irmãos e irmãs, né, desde pequeno, quando eles aprendem a confiar, a compartilhar, né, eles estão adquirindo esses direitos de posse. Então, agora a gente vai ver sobre ensinar a responsabilidade. Benjamin Franklin, né, ele fala que conte-me e eu esquecerei. Mostre-me e eu posso lembrar. Me envolva e eu aprendo, de Benjamin Franklin. Então, aqui a gente tem a imagem, né, de um quarto todo bagunçado, cheio de livro, caixa. Certamente, né, a pessoa que vai amanhã para a escola não vai achar o caderno dela, porque tá muito bagunçado, né? Então, quem entrar até vai tropeçar, né? E nem vai ter liberdade para andar nesse quarto. Então, vamos fazer uma enquete. Vocês preferem esse quarto ou esse daqui? Qual que vocês preferem? O segundo. Segundo. A Gigi também colocou o segundo. O Ítalo colocou o segundo. Quem dá mais? Quem dá mais? Só porque é rosa. Muito bom, muito bom. Exatamente, gente. É porque é rosa. Como vocês tiraram a foto do meu quarto sem saber? Poxa, invadimos o quarto do Alan. O cantinho dos estudos perfeito, né, gente? Não tem como decorar a prova num quarto maravilhoso desse. A Dulce que também falou que é o segundo, né? Então, certamente, né, quem assumiu a responsabilidade, vou limpar o meu quarto. Então, quem com certeza, se amanhã tiver uma prova, a pessoa vai achar o caderno dela, porque tá tudo no cantinho, né? Tá tudo organizado. Então, a pessoa tem até liberdade, né, para andar pelo quarto, certamente vai tropeçar em nada, né? Então, quem assume mais responsabilidade é mais livre, é mais feliz e é mais apreciado, né? Mais apreciado pelos seus pais, né? Porque os pais, eles não gostam, né, de estar importunando seus filhos, ficar, vai arrumar o seu quarto, vai lavar a louça, né? Então, nem os filhos gostam de ser importunados pelos seus pais, né? Então, os quartos, eles precisam ser limpos, o lixo precisa ser retirado e também a louça precisa ser lavada, né? Então, quando assume a responsabilidade, né, qual a solução para isso, né? Então, a solução, né, é, tipo, desde criança, as crianças já estão assumirem isso, né? Eu preciso arrumar meu quarto, tomar iniciativa, né, em ajudar nas tarefas domésticas, né? Porque certamente os pais eles vão ficar muito felizes, né? E vão até encorajar, né, essa criança tá arrumando, tá crescendo cada vez mais, né? Então, ajudar nas tarefas domésticas, né, em casa, tá ajudando a criança a desenvolver um bom caráter. Então, vamos ver mais. Ensinar a responsabilidade. A liberdade ela é baseada na realização das responsabilidades. Isso significa fazer coisas que nós não escolhemos fazer. Uau, o que será que isso significa, né? Então, vamos entender melhor agora. Então, a gente é livre para escolher se a gente quer bife ou se a gente quer peixe, ou se na sobremesa a gente quer baunilha ou chocolate. Mas a gente não é livre para escolher pagar a conta ou não pagar a conta. Então, imagina, vai lá e eu compro, né, isso e aí eu não quero pagar. Então, o proprietário, né, desse estabelecimento, ele vai querer chamar a polícia. E aí, se todo mundo que estiver comendo lá escolher não pagar, ele vai ter que fechar esse estabelecimento, porque vai dar prejuízo para ele, né? Então, ele vai querer fechar. E eu não vou ter mais a liberdade para escolher o que eu quero comer, qual comida favorita eu vou querer comer hoje, né? Porque ele vai ter fechado, né? Então, vamos ver outro exemplo. A gente é livre para escolher dirigir um carro para a gente quiser. A gente pode ir para o shopping, para a praia, para o cinema, mas a gente não é livre para escolher fazer as nossas próprias regras de trânsito, por exemplo, qual lado da estrada a gente quer seguir, ou qual luz do semáforo é a certa. Então, certamente, se a gente for fazer isso, vai gerar algum acidente de trânsito ou vai acontecer alguma coisa muito grave, né? Então, estranhamente, fazendo coisas que a gente não escolhe fazer, como pagar a conta e seguir as leis de trânsito, que nos dá a liberdade de escolher o que a gente quer comer, o que a gente quer comer de sobremesa, onde a gente quer ir, né? Então, liberdade, né? Não, responsabilidade não é um dever, uma obrigação que a gente tem que fazer porque a gente é obrigado, mas na verdade, responsabilidade é a chave da nossa liberdade, né? Então, através de a gente assumir a nossa responsabilidade, a gente tem a liberdade de escolher para onde a gente quer ir, né? Então, vamos ver um pouco mais.
o verdadeiro amor de irmãos é a natureza protetora, né? Então, né, bons pais, né, eles não tiram sarro, né, das crianças, né? Tipo, tem aqui o amiguinho, aí os pais vão lá e vão ficar tirando, importunando, ou então provocando a criança, tirando sarro, né? Então, a gente também tem que adquirir essa característica dos nossos pais, né? A gente tem que querer proteger e cuidar, né? E também tá estendendo esse amor e esse cuidado, além de só os nossos irmãos biológicos, né? E tá abraçando toda a humanidade como fossem nossos irmãos e irmãs de verdade, né? Então, a gente vai começar a tratar as pessoas, né, de uma maneira diferente, né? A gente vai querer proteger, a gente vai querer cuidar das pessoas como se fossem nossos irmãos biológicos mesmo, né? Então, a forma como a gente trata as outras pessoas, né, depende do tamanho do nosso coração, né? Depende do tamanho do nosso amor. Então, agora sobre o abuso sexual, né? O abuso sexual, ele é ilegal e eticamente errado, né? Ele viola os direitos humanos e a dignidade das pessoas. Então, irmãos, eles devem defender e proteger as suas irmãs, e as irmãs não devem tentar e provocar os seus irmãos, né? O amor de irmãos e irmãs deve estar livre, né, de algum desejo sensual. Então, amando os irmãos e irmãs. Quem é um filho filial? Um filho filial não é aquele que dedica-se aos seus pais. Um filho filial é aquele que dedica-se aos seus irmãos e irmãs como um pai amoroso. É isso, pessoal. Muito obrigada. Até qualquer coisa. E é isso. Ó, muito bom, muito bom. Obrigado. Parabéns, Aline. Salva de palmas para a Aline, por favor, pessoal. Então, muito importante esse assunto que a Aline explicou, né, sobre o amor de irmãos. Isso é o amor de irmãos, né? Sobre como nós podemos ser irmãos, mesmo não sendo da mesma religião, mesmo não sendo da mesma raça, né? Como ela explicou, né? Todas as religiões, elas têm algo que eles chamam de Deus, né? Alá, Deus, o Pai original, né? Mas se o ser humano tem esse pai, ele é irmão, né? Mesmo sem importar o DNA, como ela falou, né? Então, esse amor de irmãos, ele é expansivo, ele tem que se expandir para nossos familiares, né? Para as pessoas nas ruas, né? A gente pode considerar alguém na rua como um irmão, né? Não só dentro de casa. Então, realmente é muito importante. Parabéns a Aline. Bom, pessoal, agora, inicialmente, a gente tinha um plano de fazer uma competição no Kahoot, né? Com vocês. Não sei se vocês já conhecem a plataforma, né? Ela é bem prática, na verdade. Vocês baixam um aplicativo no celular e respondem e aparece na tela, né? Só que por conta do tempo, né, a gente atrasou muito, a gente vai deixar para amanhã. Logo no início a gente faz essa competição, né? A gente vai fazer assim, né, já para deixar visualizado. A gente escolhe uma pessoa de cada equipe para representar a equipe, e aí a pessoa vai responder as perguntas que vão aparecer na tela, tá? E não no celularzinho mesmo, assim, só apertando. Aí, como avisos, né, para a gente encerrar hoje, o dia, queria que vocês mandassem o nome de vocês lá no grupo, o nome da sua equipe, né? Os componentes de hoje, e aí a gente vai tentar continuar com essa mesma equipe até os 3 dias, né? Também, como a de Reis está comentando aí nos comentários, né? Preencha uma lista de presença, por favor, porque a gente vai contar com ela para a execução dos certificados, né? Para a gente ter um controle melhor. Ok? Então, pessoal, acho que por hoje a gente se encerra por aqui, termina. Amanhã nós continuamos as nossas palestras. Muito obrigado a todos pela presença. Bom descanso e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau, boa noite. Gente, boa noite. Arrivederci, sayonara. Obrigado, Good Wilson. night. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.